Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, terceiro episódio, quarto episódio da série aqui de 5, que às vezes já dá vontade de fazer 6, sobre comemoração de 1 ano de podcast. Como eu disse, eu vou repetir. Se vocês gostarem, se eu ver que o feedback tá legal, não estou pedindo necessariamente biscoito, já que é a gíria do momento. Visualização mesmo, YouTube, podcast, se eu ver que tá legal no site também que eu tenho postado. Eu continuo, provavelmente vou continuar. Tô achando legal, os 2 episódios que eu coloquei aqui tem tido retorno bacana. Então agora, o quarto episódio, eu quero falar para vocês que é o convidado especial. Ó, fiz até a barba, porque, né, não vou receber a barba de mendigo que eu tava, o convidado especial aqui. Por favor, professor Bruno, se apresenta para a gente aí. Beleza, fala Walter, tudo bem? E aí, pessoal? Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo, se estiverem assistindo. Walter, é um prazer participar aí do Mente Mundo, dessa segunda temporada, né? Essa repaginada que você está dando com entrevistados e tudo mais. E te parabenizar, cara, porque eu descobri teu podcast em algum comentário que você fez em algum grupo de Facebook da UNB. Porque eu tenho um podcast Sudeste Asiático. Eu olhei, o quê? Alguém tem um podcast só sobre Sudeste Asiático? Que interessante, tinha tudo a ver com o que eu estava pesquisando, né? Aí te descobri, você deu uma palestra aqui pra gente na Federal de Santa Maria, né? Então, me apresentando, né? Eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, graduado em RI também pelo Unicuritiba, mestrado fiz em RI na UNB e o doutorado em Economia Política Internacional na UFRJ. E há 2 anos eu sou professor efetivo aqui no curso de RI, né? Da Federal de Santa Maria, e ao longo desse tempo acabei descobrindo o teu podcast, você deu uma palestra para a gente, e agora eu fico muito feliz de retornar, né, retomar esse contato aí para participar dessa série que você está fazendo. Inclusive, aproveitar esse momento, eu quero agradecer, de novo, já te agradeci, alguns episódios quando eu comento, eu agradeço porque comecei tão despretensiosamente que eu lembro que até quando você me chamou, a gente conversou e você falou do convite, me deu até um medo. Eu falei, tá louco, que nervoso, não, eu vou ficar nervoso, não vai dar certo. E até percebi, assim, eu não gosto muito de me ouvir, né? Então, quando eu gravo podcast, eu vou pulando para ver se não teve erro, falha, se o áudio tá certo, se não teve muito problema. Eu não gosto muito de me ouvir. Na palestra que eu fiz, que eu vi que você coloca, né, as palestras em podcast. Até vou colocar no link depois para a galera ouvir, que é muito interessante isso também, né? Como eu digo, é democratizar, né? Os professores de RI, que principalmente pós-pandemia, eu vejo que tem colocado, até a gente conversou, o Maurício Santoro, que tem disponibilizado material que geralmente só fica dentro da faculdade, isso é legal pra caramba. Então, eu vou colocar o link aqui depois, mas eu não consegui me ouvir porque nos primeiros 3 minutos eu percebi que eu estava nervoso pelo vício de linguagem. Eu estava falando muito a palavra assim. E eu não tenho essa mania. Na verdade, eu acho que eu nem tenho muito vício de linguagem. Então, quando eu vi, eu falei, tô falando assim. Eu falei de novo. Quando eu me ouvi pela 3ª, 4ª vez falando a mesma palavra, eu desliguei. Falei, não vou me ouvir não. Que vergonha. Então, assim, de novo, te agradecendo. Foi uma baita experiência, foi muito legal. Depois que acabou, eu pensei, eu consigo, sabe aquele negócio legal de, andou, funcionou, consegui responder pergunta, né, que pergunta é sempre dá aquele pavor, né, o que será que vão perguntar? Vai que perguntam algo que eu não sei? Então, assim, falei assim agora. Então, foi legal pra caramba, de novo, te agradecer pelo convite, foi uma baita experiência. Vou colocar o link aqui embaixo do podcast, o Epicast, desde já recomendo. Cara, mas saiba que assim, teve alunos que pegaram temas que você lançou ali na palestra e viraram TCCs, entendeu? Então tem um aluno meu ali que não está sendo orientado por mim, mas que resolveu estudar o regime de águas do Mekong, por exemplo, que é o que você apresentou ali, né? Ele está pegando uma vibe de segurança e tal, então está estudando uma outra vibe. Mas assim, foram coisas que você foi falando na tua apresentação ali que mexeu com a cabeça da garotada. Então a gente tem que ser um pouco, nós professores da academia, né, dessa coisa da Torre de Marfim,
E por isso, de novo, tem que enaltecer muito esse trabalho que você tem feito, tanto na mídia escrita, né, no blog e tal, quanto nos podcasts. Pô, tá vendo? Ganhei o dia. Aproveitar que eu vou pôr de tudo, que tem imagem também. Pera aí, ó. Pô, legal, ganhei o dia. Aí sim, hein? E olha que eu nem quis falar do Mar do Sul da China, né? Porque ia ficar muita coisa. Eu falei, deixa eu falar de um tema que praticamente ninguém sabe. E, pô, legal pra caramba. Depois até, quando essa tese ficar pronta, passa pra gente que eu vou querer ler. Que legal, ganhei o dia. Bom, vamos tricotar. Eu te chamei aqui, porque no meio das nossas conversas você falou que já fez uns passeios, uns rolês aí no Sudeste Asiático inteiro. Então, esse episódio vai ser legal pelo seguinte: eu nunca fui para lá, tenho um amigo que está morando nas Filipinas, não conheço ninguém que foi para lá. Então, para mim, é novidade saber das coisas que cultura, hábitos, e você, que lida todo dia com coisas acadêmicas, textos, rotina de citação, ABNT, que é um negócio que eu tenho pavor. Então, e você foge também para falar de coisa mais sobre cultura, sobre passeio que você deu. Então, o episódio aqui é para a gente fofocar aí sobre como é o Sudeste Asiático, que, como você falou, né, é uma região que ninguém conhece. Eu falei do Mekong e tal, agora imagina sair dessa área acadêmica e falar de como é lá no dia a dia, né? Eu mesmo, quando a gente comentou sobre fazer esse episódio, já fiquei com vontade de perguntar várias coisas já no WhatsApp mesmo. Então, Sim. fala aí, você foi primeiro para a China, né? A gente estava conversando, já começa a desenrolar aí. Tá, bom, então, para que os nossos ouvintes saibam, a gente não tem nenhum roteiro planejado, né? Mas Exatamente. né? Mas só para contar como que eu caí ali, né, nos estudos de Ásia. Então, desde a graduação, no mestrado, eu tenho estudado a ascensão e queda das grandes potências, e aí para o doutorado eu cheguei finalmente, estudei antes a transição hegemônica da Inglaterra para os Estados Unidos, né, o longo século norte-americano no século XX, e aí inevitavelmente eu caí na ascensão da China como grande potência. Né? E aí para o doutorado, isso até um mestrado, né, ascensão da China. E aí no doutorado, a grande pergunta que eu me propus a responder ali é de que forma, ou será que a China está construindo no Sudeste Asiático uma espécie de sistema sinocêntrico que remete ao que ela exerceu, a influência que ela exerceu no passado, quando era China imperial, lá das dinastias Song, Yuan e o começo da dinastia Ming, né? Então eu acabei sendo dragado para a história da China e tal. E depois eu vim para o período contemporâneo, e aí, nesse período contemporâneo que eu me dediquei, eu passei 4 meses na China, né, pelo doutorado de sanduíche, com bolsa, e depois, cara, como Pequim não é tão caro quanto Europa ou os Estados Unidos, eu consegui segurar uma grana da bolsa para passar uns 50 dias viajando por 5 ou 6 países ali do Sudeste Asiático. Então, passei cerca de uma semana, 10 dias em cada país, para efeitos de estudo de campo mesmo, né? Então a minha pergunta era: de que forma os países do Sudeste Asiático estão entrando ou não estão entrando na esfera de influência da China, né? Então isso é bem importante, porque eu participei de congresso acadêmico na Indonésia, entrevistei diplomatas do Sudeste Asiático, professores, pesquisadores. O pessoal do Itamaraty aqui no Brasil me ajudou muito, a divisão de ASEAN do Itamaraty. Então, eu fui cara de pau, assim, cara. Então, acho que quando você é pós-graduando, você tem que mandar e-mail, entrar em contato com as pessoas e ser cara de pau. E aí eu fiz, antes da viagem, eu consegui uma lista de umas 15, 20 pessoas para entrar em contato, para entrevistar e coletar visões, informações para construir a minha tese, né? Então foi mais ou menos isso. Passei 4 meses na China, voltei, aí fiz esse périplo pelo Sudeste Asiático. E foi muito interessante, cara. Aí não sei por onde pode ser um. Ó, a primeira pergunta que eu posso fazer, eu só fui para Argentina e para o Uruguai, né? De países até hoje. Então, assim, cultura bem próxima, língua próxima. E eu, como um viciado em café, daqueles que tem dor de cabeça quando não toma café, a primeira coisa que eu penso em perrengue que eu devo passar é com o meu vício em café. Você tem vício em café, cafeína? Não, você é mais tranquilo. Café não, cara. Mas se a gente for falar de pimenta, de coisas apimentadas aí no Sudeste Asiático, é brabo. Aí eu aprendi a gostar. Eu já ia começar por alimentação.
na China mesmo, né? Que sempre quando eu vejo até programas de TV do pessoal longe, a primeira coisa que eu penso é isso, porque eu sou viciado em café e em chocolate, né? E aí tem essa que você falou, aí eu não gosto muito de pimenta, então assim, ao mesmo tempo que é difícil eu não gostar de algo, geralmente eu gosto de tudo, eu acho que muito tempo fora eu vou passar alguns perrengues com a alimentação. Porque eu não sou de ter frescura, mas por outro lado, né, eu gosto de pimenta, aí é um tempero ou outro que eu fico meio assim, às vezes também não cai bem, enfim. E tem esse caso curioso. Eu no Uruguai eu passei mal na Argentina de café, porque é muito fraco, não compara com o nosso aqui, né? E eu gosto de café forte sem açúcar. Eu acostumei a tomar um café mesmo daqueles de rachar o coco. É louco. Não, cara, mas o que eu sofri ali na Ásia em termos de alimentação é muito mais o tempero do que a comida em si, porque na China você vai ter carne de porco, carne de suína, bovina, aves e tal. Mas a forma de preparo ali, e na Indonésia eles têm o nasi goreng, que é arroz, um tipo de arroz frito também, e é tudo muito apimentado, né, cara? Então, acho que essa foi o primeiro choque, assim, e aí aos poucos você vai se adaptando. E no Ou geral, não, né? então, pelo que você falou, indo para o Sudeste, as comidas são mais ou menos igual da China. É uma carne, um peixe com arroz, que até remete a gente aqui, mas Japão, né? Que a gente está mais acostumado com o Japão. É mais ou menos nessa linha ou eles já inventam muita coisa? Cara, é que assim, eu sou meio fresco para comida. Se você gosta de experimentar tudo, eu não sou, eu sou meio conservador assim. Então, aonde eu fui ali, eu ia na bola garantida ali, sabe? Mas a pimenta, a carne, o peixe tem, assim, é, a- a- o tempero é muito diferente. Mas, cara, assim, só para começar, né? Eu fiz assim, passei uma semana em Singapura, aí fui para a Indonésia, aí depois Malásia, né, essa parte mais insular do Sudeste Asiático. Depois eu fui para Vietnã, Camboja e Filipinas. Né? E, e assim, tipo, eu não queria fazer uma coisa muito Globo Repórter, sei lá, que como que é o nome? A Glória Maria vai lá e o Globo Repórter não é nem só de natureza ou só de humanidades, é uma mescla de tudo, né? A vida vai levando ali, né, no roteiro, pelo menos é o que nos parece. E eu fui para esses lugares meio que guiando assim o olhar para pensar em como esses países estão interpretando a ascensão da China, sabe? Então, vendo-se um pouco da cultura da diáspora chinesa, então, como você fala nos seus podcasts, né, a influência da China na Indonésia, na Malásia, em Singapura, nem se fala, né, é muito forte. Então, esse é um ponto bem, bem Eu ia perguntar interessante. isso, porque comida é a primeira coisa que todo mundo fica curioso, né? Eu mesmo, a primeira coisa que eu Sim. penso quando falo em outros lugares é comida. Aí, segundo, eu pergunto é isso, de cultura. A impressão que eu tenho daqui, e do que eu li e tal, que eu vou fazer nos podcasts, é que Singapura, acho que até a maioria étnica é chinesa lá, né? Acho que sempre foi, né? Até o presidente é o Lee, né? O sobrenome já entrega. E Vietnã, então, acho que a impressão que dá daqui, de quem só conhece os livros, né? As teses, o Google, é que o Vietnã ele tem uma relação de amor e ódio com a China, porque lendo sobre o Vietnã, a impressão que dá é que é muito igual à China, né? Não só para o sistema comunista, mas uma coisa meio confucionista, assim, né? De autoridade, de disciplina, até como lidaram com a pandemia, dá para ver que tem muitos paralelos com a China, e ao mesmo tempo que eles tiveram tanta guerra, tanto problema, eles têm muito pé atrás com a China, né? Então, assim, o que me parece nos livros é assim, o Sudeste Asiático, Singapura e Vietnã são os que mais culturalmente lembram a China e o que cria essa ironia, né, dos vietnamitas com os chineses, né, que talvez eles não gostem, talvez um vietnamita ouvindo isso que eu estou falando aqui, ele não gostaria muito dessa comparação, né? Não, total, total. Cara, o Sudeste Asiático merece ser um campo de estudo em si, porque é essa sobreposição de civilizações, culturas, religiões, né? Então você tem esse arco insular da Indonésia e da Malásia, claro, uma parte da Malásia é continental, né? Mas a parte peninsular e insular da Malásia e da Indonésia foi muito influenciada pelo islamismo, né? Então, assim, você tem essa sobreposição de influências islâmicas com influências hindus, com influência confuciana vindo da China, com o budismo, né? Então, se a gente começar pelo Vietnã, que é o que você está trazendo aí, cara,
é uma relação de amor e ódio mesmo. Por quê? Porque o Vietnã passou do século I ao século X, um milênio, como colônia formal da China, né? Então, na verdade, quando a China se expande lá na dinastia Han para o sul, eles empurram esse povo chamado Yue, né? Yue, para o sul, né? E aí esse povo ele vai se acomodar na região do delta do Rio Vermelho, que é onde passa Hanoi, o norte do Vietnã, né? Então, por um milênio, essa região ela sofreu assim, uma espécie de colonialismo formal da China. E desde que eles se tornaram independentes, lá por 908, 909, eles passaram mais 7 ou 8 séculos, até 1700, 1600, sendo constantemente pressionados pela China, por novos impulsos de invasão da China. Então, cara, para você ter ideia, quando eu estive lá no Vietnã, eu entrei numa lojinha, aí tava ali uma TV ligada em chinês. Aí eu falei para a mulher, isso aqui é Chinese, isso aqui é chinês, né? E ela, sim, nós somos colonizados por um milênio aí pela China, mas agora nós nos tornamos independentes, ainda bem que não tem muito chinês aqui. Então, assim, essa relação de amor e ódio é muito forte. E quando eu fui falar com um pesquisador da Vietnam Academy of Social Sciences, ele já disse o seguinte, olha, talvez você não consiga ler em vietnamita, mas 90% das estátuas dos heróis nacionais do Vietnã não são aqueles que lutaram contra os americanos ou os que lutaram contra os franceses, são aqueles que lutaram contra a China, né? E, ao mesmo tempo, a outra face da moeda é que, cara, digamos, até o colonialismo francês, o Vietnã foi governado por dinastias que se gabavam de ter sangue chinês, de ter uma conexão com a China. Então, é isso, ao mesmo tempo que eles travavam lutas na fronteira com a China, essas dinastias, a dinastia Lei, a dinastia Tran, elas se legitimam a partir dessa relação que elas vão ter com a China, né? Então, é muito louco. O Vietnã é uma... e mais uma coisa que me lembro, já passo a palavra, que eu lembrei aqui, é que a expansão do Vietnã para o sul, de Hanoi para o sul, ela é muito semelhante à expansão da China, do Rio Amarelo para o sul também. Então, são paralelos assim interessantíssimos que dá para fazer entre os dois países que você já propôs aí. Você falou agora, eu lembrei, no Dia da Mulher, eu procurei fazer um episódio temático, né? E aí eu fui pesquisar, aí fui colocando em inglês, em português a gente não acha nada, né? Aí eu fui colocando em português, mulheres guerreiras e do país tal, e fui caçando. E é o que você falou, tem no Vietnã duas irmãs, que agora não vou lembrar o nome, Truong, até porque também minha pronúncia é zero, e no século 7, 8 mais ou menos, elas têm estátuas pelo Vietnã, tem o dia delas comemorado porque elas conseguiram, nesse período do século 1 ao 10, o período, acho que o maior ou o segundo maior que a China conseguiu, que eles conseguiram expulsar os chineses por mais tempo, foram sob o domínio dessas duas. Eu acho que uma delas era esposa do rei, que aí ele foi assassinado e ela tomou a frente da luta, da guerra, e aí cada uma eram duas irmãs e 2 elefantes. E aí tem estátua delas, os elefantes, pelo Vietnã todo. Elas são, assim, heroínas lembradas até hoje. Você falou isso aí que tem mais heróis, né, que lutaram contra a China e contra os Estados Unidos. Eu lembrei disso. E tem lá, agora eu não lembro o século exato, mas foi nesse período. E cada uma tinha seu elefante. Era engraçado isso, né, como para a gente soa exótico, mas o que é o cavalo para o europeu era o elefante, né, principalmente na Tailândia. Muitas guerras era a pessoa montada no elefante contra a pessoa montada em outro elefante. Para a gente soa estranho, né? Mas é até mais útil que o cavalo, eu acho, né? Imagina um elefante correndo na sua direção, você é louco. Mas você falou isso aí, eu lembrei, curioso, é isso mesmo. Porque, assim, eu comecei a estudar o Sudeste Asiático tem 1 ano e meio. Então eu fui pegar por etapas para não ficar louco, né? Então eu peguei primeiro da Guerra Fria para cá, para entendendo, para ir, né? Aí depois eu fui da Segunda Guerra para cá. Então, assim, eu fui tentando fazer por períodos para não ficar doido, me perder, né? E aí, isso que você falou agora do século 1 ao 10 e tal, é isso. Aí, agora que eu já estou entendendo as dinâmicas e tal, eu estou tentando puxar coisa antiga, porque é isso, né? Hoje é um reflexo total dos séculos passados. E quando eu fui estudando o Vietnã, eu fui percebendo
essa tendência, e eu fui vendo século 1 ao 10, aí no caso dessas guerreiras tal, que daqui, lendo do outro lado do mundo, me passou essa impressão mesmo, de amor e ódio puro, porque até de Myanmar também, com a região da China no sul ali, agora me fugiu o nome, que acho que Yunnan. foi os Manchus, né, que conquistaram, que até então eram outros povos, que eles foram sendo expulsos para o sul, enfim. Agora que eu já entendi a dinâmica aí, Primeira, Segunda Guerra para cá, que eu estou começando a ir mais para trás para entender, porque é um mundo à parte. Você começa a ler, parece que você está lendo um conto do Tolkien, porque a gente, no colégio, né, na faculdade também, é só Ocidente, 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 e é tanta guerra, tanta dinastia, tanta coisa aconteceu ali, que quando a gente começa a ler, é como se a gente estivesse estudando agora na quinta série, sexta série, né? Porque a gente não passa por nada, nada, nada dali. Total. Eu acho que o primeiro ponto para se pensar no Sudeste Asiático é não fugir da geografia. A geografia diz muito sobre o Sudeste, sobre as formações sociais do Sudeste Asiático, né? Então, tem um autor chamado Bielenstein, me foge agora o primeiro nome dele, e ele divide em duas grandes porções, o Sudeste Asiático continental e o insular, né? E no Sudeste Asiático continental, você tem civilizações mais sedentárias que vão surgir nas bacias dos grandes rios, né? Então, tá chovendo aqui, deixa eu fechar aqui. Então, naquele mesmo formato que vai acontecer na Índia, em torno do Ganges, você tem na Birmânia, você tem na Tailândia, Irauati, né, se não me engano, você tem no Mekong, você tem o Rio Vermelho no Vietnã. Então, grandes civilizações sedentárias que vão cultivar o arroz e vão ter uma dinâmica de formação estatal mais precoce, vamos colocar assim. Em oposição a isso, você tem um arco insular, né, que vai da Malásia, da ilha de Java e de Sumatra ali até as Filipinas, que digamos, são sociedades muito mais voltadas para o comércio, para a circulação de bens de longa distância, né, de produtos de longa distância. Então, Malaca, Sunda, todos aqueles estreitos que você vive falando nos teus podcasts também, nos teus episódios, eles são estratégicos há séculos, né? Então, há séculos que há uma disputa pelo Estreito de Malaca, há uma disputa pelo controle de Java e de Sumatra e de Bornéu, né? Então, e esse controle não é tanto pela produção agrícola em torno de grandes rios, mas é pelo controle de zonas estratégicas portuárias e comerciais, sabe? E aí a economia local, ela gira mais em torno de abastecer esses grandes centros portuários, sabe? Então, aí você vai dar origem a outros impérios, né, de Srivijaya, de Majapahit, nas Filipinas outros também. Enfim, são impérios com uma característica muito diferente. E o Vietnã é um caso clássico de formação estatal sedentária, influenciada pelo confucionismo e agrícola, né? Então, a base é o arroz, né, cara? Ali do Yangtze, da metade da China para baixo, você tem o predomínio de arroz. E da metade da China para cima é trigo, né? Por isso que se brinca que na China, da metade para baixo, você come arroz, da metade para cima você come noodle, você come miojo, né? Derivados de trigo e pão. E pão que também é derivado de trigo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, para a gente pensar nas diferenças do Sudeste Asiático. Aí podemos continuar a viagem aí, cara. Você que manda. E o próprio Vietnã, um bom tempo dele, né, pré-europeu, pré-loucura toda dos Estados Unidos, ele era dividido em dois reinos, né? O Vietnã unificado mesmo como uma coisa só que a gente pensa, né? Que a gente pensa que sempre foi assim. Na verdade, não, né? Acho que o Sul é Champa, né? Champa, não sei como é que eles falam. Enfim, são coisas que eu estou estudando agora, ainda estou muito no começo, então... Cara, dei aula hoje. Perguntando por quê. Oi? Eu dei aula hoje disso aí, inclusive. Era Champa mesmo, né? Então, isso eu estou bem no começo. Eu até comentei contigo o livro que eu estou lendo, que eu já fiz propaganda aqui as duas vezes, porque eu achei muito bons os estudos do Emiliano, né? História da Ásia, vou até repetir aqui. Eu estou na introdução, porque ele separou por região. Então, ele começa na Índia, aí, pelo que eu já vi já dei uma folheada, o Sudeste Asiático é o último. Então, assim, eu nem cheguei, eu estou longe do Sudeste Asiático, mas só a introdução, eu já fui lendo várias coisas, aí eu ia no Google ver o mapa, já começou a me abrir um monte, falei, cara, sai pela cabeça, começa a pegar fogo.
E o próprio Vietnã, o que a gente entende, né, quando a gente fala, parece assim na minha cabeça que é mais o norte, por causa dessas guerras, porque eles estavam mais perto da China, né? Então talvez o sul do Vietnã, essa relação de ódio com a China talvez não seja tão forte. Cara, cara, essa parada aí com Champa é muito interessante, porque você tem, então, o Vietnã mesmo, que chamava Dai Viet na época, né, o Grande Viet, com uma formação estatal mais centralizada, confuciana, com uma capacidade de arregimentar tropas muito maior, e por isso bater de frente a frente com a China, ou pelo menos conter a China. E aí você tem naquela barriga do Vietnã, né, mais para o sul, povos muito mais voltados para o comércio, porque ali você não tem um grande rio, que nem o Rio Vermelho lá, que passa por Hanoi. Então, nessa barriga do Vietnã, você vai ter unidades políticas muito mais móveis e voltadas para o comércio, muito mais influenciadas por povos malaios e pelo budismo do que o confucionismo do norte, né? Então, olha o que a China faz. A China pensa, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a China manda cavalos que vêm lá da Mongólia, manda armas, espada, escudo, uma série de itens de guerra. Ela arma champa para lutar contra o Vietnã. Então, essa lógica da formação estatal do Vietnã, ela é uma lógica de que estamos cercados, por cima e por baixo, pela China e por um puppet da China que é o Champa, né? Só que, claro, o Vietnã não é, né, o Vietnã não é bonzinho contra dois polos malignos, né? Porque há um processo de expansão do Vietnã para o sul, e Vietnã, em 4, 5 séculos, acaba incorporando essa barrigazinha da península da Indochina, chegando até o delta do Mekong, né? Que fica onde hoje é o Saigon, né? O Ho Chi Minh City. Então, digamos, essa é uma outra coisa que eu falei bastante hoje. Cara, a gente, para nós, das RI, das Relações Internacionais, parece que as RI começaram em 1648 com Westfália. Então, a Paz de Westfália deu origem ao sistema internacional. E eu falo para os alunos, cara, 5 séculos antes, você tem um dinamismo comercial, diplomático, bélico, de guerra e cultural na Ásia sem precedentes, tá ligado? Então, quando a gente tem aqui os cruzados querendo conquistar a Terra Santa para retomar rotas comerciais com a Ásia, é porque, cara, há uma pujança civilizacional na Ásia que, digamos, o Ocidente tem o historiador fala, o Lefebvre fala muito disso, a síndrome de, não é síndrome de vira-lata, mas é a baixa autoestima do Ocidente em relação a tudo que vinha do Oriente, né? Então, especiaria, cerâmica, tapeçaria, temperos, enfim, tudo isso vinha de uma forma muito mais elaborada do Oriente, né? E por isso que o nosso esforço aqui, eu acho que é muito válido para a gente pensar para além dessa lente ocidental, né? Vou fechar aqui a janela, quero que está chovendo. Um cara que eu gosto muito também é o Pepe Escobar. Ele, jornalista, está na Ásia há muito tempo. E é interessante, algum livro dele agora, acho que é o Raging 20, que foi o último. É interessante a tese dele. Primeiro que ele brinca, que ele fala: a América foi descoberta porque os europeus queriam ir para a Ásia, não o contrário. Né? Os asiáticos não estavam querendo ir para a Europa fazer comércio. Então, primeiro que ele já brinca com isso. Aí ele também tem a tese muito interessante que se não fosse o mundo muçulmano, obrigar os europeus a ter que se aperfeiçoarem nas rotas marítimas para poder chegar na Ásia para comercializar, a América não teria sido descoberta, não pelo menos naquele período, que, né, os europeus foram obrigados a se voltar para o mar porque os muçulmanos, né, travaram as rotas de comércio dele. Enfim, ele faz todo um link, assim, que é aquelas coisas que você para e pensa, como eu nunca pensei nisso? Sabe quando você vai juntando peças do quebra-cabeça histórico, assim, e tua cabeça parece que vai explodir? Enfim, outro cara também que eu sempre leio, eu sempre recomendo. Ele tem feito lives no Brasil 247, eu virei também um fã dele. Tem tudo que sempre que eu vejo tem coisa dele nova, eu vou pesquisar, que eu acho que é sensacional também, que ele linka isso tudo, história. Ele é um analista geopolítico, eu acho assim, um dos melhores que falam português, né, que são brasileiros. Embora ele esteja tão fora do Brasil há tanto tempo, mas enfim, até falei tanto voltei, eu fui lembrando de tantas coisas que ele falou que até esqueci o porquê que eu fui puxar essa história dele. Acho que foi para falar isso mesmo. Até já poderia puxar o link da guerra do ópio, né, que é basicamente isso. Então,
o europeu que se voltava para a Ásia, né? O europeu que não tinha nem nada a oferecer para a Ásia, né? Até um dos motivos da guerra do Opium é isso, né? Que o europeu queria os produtos da Ásia, da China, e não tinha muita coisa a oferecer em troca, né? Então isso é totalmente uma reviravolta do que a gente aprende desde criança, na escola, com Hollywood, na faculdade. Então, mesmo que você não vá para a faculdade de RI, não siga, Hollywood te leva a pensar de outro jeito. Então, quando a gente começa a estudar a Ásia, principalmente a antiga, que você falou, vira tudo de cabeça para baixo, que a gente está acostumado a pensar em VI. E eu, então, que sempre tive essa tendência a ser do contra, a ser questionador, quando eu comecei a estudar o Sudeste Asiático, eu fui vendo isso, principalmente agora, eu estou nessa parte mais antiga, ó, eu piro, eu tenho vontade de falar, não, eu tenho coisa para fazer, eu tenho que limpar a casa, tenho que fazer não sei o quê, mas não, eu vou continuar lendo esse livro porque eu não quero parar, sabe? Porque é totalmente isso, vira de cabeça para baixo tudo, a Ásia é o centro, enfim, eu começo a pirar nessas teses. É por isso que toda essa galera do Sistema Mundo que estuda, né, os laços comerciais de longa distância, eles fazem isso com a nossa cabeça, né? Você pega Gunder Frank, André Gunder Frank, Janet Abulughod, o Giovanni Arrighi, e aí outros autores asiáticos, né, o Ravi Palat. Cara, é isso, a gente descobre que aquele quadradinho da nossa história, Mediterrâneo e depois o eixo Atlântico, eles são apenas parte do sistema mundial, né, do sistema mundo moderno. Então você não entende a colonização espanhola no México, né, nos astecas ali, sem entender as Filipinas, sem entender que o México, né, que era a Nova Espanha, a colônia espanhola no México, ela vai ser um salto, um pé para a Ásia, para o Pacífico, para chegar nas Filipinas, e para das Filipinas você levar essa prata, esse ouro, para a China em troca de outros produtos, né? Então, é isso mesmo, é uma revolução metodológica, epistemológica que a gente precisa fazer, né? Então, eu brinco com os alunos isso, que, cara, parece que o mundo passa a existir quando os europeus chegam nele, né? Nesses pontos. Mas não, né? Acho que esse talvez o principal ponto, assim, né? Dessa começo de conversa, assim. Eu não estou longe, né, de ser uma pessoa que conhece sobre a África, mas a impressão que eu tenho estudando Ásia é que os povos asiáticos se preocuparam mais com escrita, com história, né, com deixar legado. Às vezes eu sinto que a África fez meio que o que os índios fizeram, né? A cultura deles era passada mais por canto, era mais linguístico. Então, o fascinante da Ásia é isso, né? Eu acho que a África também é o mesmo esquema da Ásia. Só que, infelizmente, a impressão que dá, né? Eu posso estar falando besteira, pode vir um monte de gente com um monte de tese aí me mostrar, mas a impressão que dá é que a Ásia está mais bem documentada, né? Então, tanto a resistência aos europeus, quanto a pré-Europa, né? Quanto as brigas internas que já tinha ali. Então, às vezes eu fico procurando coisa da África para ler também, antiga é mais difícil. Acho que foi pela cultura, né? Mas acho que a África é esse mesmo esquema da Ásia, né? Devia ter tantos povos ali, interesse, que nem a Ásia, que nem a gente estava comentando sobre a Mandala, que as guerras não eram por terra, igual foi na Europa, então as guerras eram por poder, claro, porque outra potência estava chegando no mesmo nível, né? E por reassentamento, então não era por terra, enfim, tudo vira de cabeça para baixo do que a gente está habituado a ver do conceito europeu, Cara, então, mas aí, olha só, o que eu tentei fazer fui descobrindo conforme eu pesquisava, é que assim, existiu um sistema asiático, um sistema internacional asiático, entre os séculos X e o século XV, entre o século X e o século XV, centrado na China, tá? E haviam 3 grandes periferias que tinham vida própria, independência, mas elas gravitavam, de certa forma, em torno da China. Que periferias eram essas? Primeira, Ásia Central. Então, você tem um corredor de desertos, entre desertos e estepes ali, que levam a China até a Ásia Central, um corredor que vai até o Cáucaso, o Mar Cáspio e tal. Então, povos nômades ali que também tinham uma dinâmica própria, mas eles interagiam muito com a China. Você tem uma segunda periferia, que é o nordeste da Ásia, que é basicamente o Japão e Coreia, né? O Japão como um satélite rebelde. A gente não está falando de o Japão, né? Mas de unidades políticas nas ilhas japonesas
que lutavam contra a influência chinesa, e, ao contrário, as unidades políticas coreanas, elas tendiam a ser muito mais próximas, né? Se dava melhor aquela unidade política coreana que tivesse uma relação mais aproximada com a dinastia chinesa da época, né? E uma grande terceira região periférica seria, então, o Sudeste Asiático, né? E aí, no Sudeste Asiático, você tem um primeiro grau de influência, que é ali no Vietnã e Yunnan, porque aí tá, o Tibete e Yunnan não eram China na época, Isso, né? Yunnan, que eu tentei Então, lembrar agora há pouco, é isso mesmo. isso, exatamente. Então, a China vai gradativamente incorporando essas regiões e não vai incorporar sem guerra, né? Vai acontecer guerra, vai acontecer comércio, vai acontecer diplomacia. Aí você tem que sair, digamos... Daí tem o outro lado, uma literatura que retrata a Ásia como um mundo idílico, de prosperidade, sem guerra, em que todos se prostravam perante a China, que é aquela coisa do Fairbank. Ele tem um artigo de 42, o John Fairbank, que fala sobre esse sistema tributário. Então, em 1942, imagina, cara, os caras estavam começando a desencavar, assim, a resgatar fontes primárias, e aí tem esse retrato de que todos os povos vinham para o imperador chinês, se prostravam, e aí o imperador chinês concedia títulos, dava presentes elaborados e tal, né? E aí você vai vendo que, cara, esses rituais de submissão à corte chinesa, eles existiam, mas a dinâmica internacional, ela é muito além disso, né? Então, muitas vezes a China vai atuar como mediadora, e aí, a partir de uma visão confuciana, como o irmão mais velho que vai mediar a briga entre irmãos mais novos, sabe? Entre mandalas da Tailândia e da Birmânia e do Laos ali, né? Então, enfim, você tem esse primeiro recorte do século X ao século XV, em que a China se torna uma potência marítima, né? Ela vai para o Sudeste Asiático e aí culmina nas grandes navegações do Jiang He e tal. E nesse período há, de fato, assim, um projeto estatal de transformar a China numa potência naval, né? Então eles absorvem conhecimentos náuticos dos malaios, dos japoneses, dos árabes e constroem uma indústria naval muito mais elaborada do que a indústria de Sagres, né, de Portugal e tal, e da Espanha. E, ironicamente, isso acontece na dinastia Song, tá? E nessa dinastia é o momento em que a China está mais acuada pelas invasões dos povos da Ásia Central. Então, ironicamente, estando acuada por terra, a China acaba buscando essas saídas, essas novas correntes de comércio por mar. E aí é nesse momento que, cara, o imperador, né, o Jiang He, vai sequestrar um soberano do Sri Lanka que não queria se prostrar ao imperador chinês. Ela vai promover mudança de regime em Srivijaya e em Majapahit, na Indonésia. Então a China, digamos, tem uma influência muito forte no Sudeste Asiático, muito antes, né, dos dias atuais. Aí você tem um fechamento, e aí do século XVI ao século XVIII tem uma segunda abertura chinesa, mas que, a meu ver, ela já é muito mais fraca, porque ela não acontece como um projeto de Estado da China para o mundo ultramarino. Ela acontece à revelia do Estado chinês. Então não é o Estado que vai mediar essas negociações, essas interações. Quem vai mediar são as famílias das guildas de comércio, como se fossem companhias de comércio baseadas em Cantão, em Fujian, em Hangzhou, né, onde hoje também é Xangai, nesse centro-sul, nesse sudeste da China. E aí, cara, aí você tem um outro caminho, assim, porque aí essas famílias elas vão começar a construir sociedades secretas no Sudeste Asiático, vai começar a surgir, depois vão se misturar com o que a gente deve conhecer como máfia chinesa, né? Então são famílias que operam não mais como súditas do imperador chinês, mas elas vão ter muita autonomia. Então, chegando já no período do imperialismo, as fazendas de ópio na Malásia, né, elas vão ser operadas por famílias chinesas. Então, tem textos ali que mostram como o ópio não vai ser só
os britânicos que vão empurrar o ópio para a China, né? Vão, digamos, a British Malaya, né? A Malásia britânica, ela vai ser formalmente colonizada pela Inglaterra, só que essas redes de comércio, elas vão ser operadas por famílias chinesas, que vão estar, digamos, elas vão estar fora do controle do Estado chinês. E aí, como analogia, a gente pode pensar, hoje em dia, é mais ou menos o que o Estado chinês tem tentado fazer, que é controlar esses grandes conglomerados privados, de capital privado da China, né? Então, eles têm esse trauma de que a burguesia ela não pode ser descontrolada, ela não pode fugir de um projeto de Estado chinês. E o que a China tem feito hoje é exatamente isso, tentar colocar ali barreiras para que haja uma burguesia muito rica e pujante, mas que ela esteja sob essa tutela de um Estado chinês, né? E aí a gente entra nesse imperialismo, que, cara, a gente pode falar sobre várias coisas aí, né? Mas o papel da Europa nesse caminho para chegar na China vai passar necessariamente pelo Sudeste Asiático. A primeira coisa que você falou que eu lembrei foi a primeira vez que eu li sobre o Zenhe. Vou falar bem portuguesão mesmo com Z. Eu sei que as pronúncias chinesas são diferentes, mas eu não tenho a menor noção. Foi do porquê que o imperador queimou os documentos, né? Porque, assim, você quer... O problema da China na época era mais ao norte, por terra, com nômades, né? Então dá até para entender, não, volta todo mundo, mas assim, por que queimou os documentos? A primeira vez que eu li sobre, né? Foi sobre a tese sobre se os chineses chegaram aqui primeiro que os europeus ou não. Eu estava lendo sobre essa tese, e aí, no final, ela falava que os documentos foram queimados, então por isso que você tem, né, fica tudo no ar, não se sabe exatamente. Aí eu lembro que eu fiquei indignado, por que queimar documento? Chinês ainda, que já tinha uma história, já tinha funcionário público, já tinha tanta... Né? Não era um povo que não sabia. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei indignado. Queimar documento, não, porque... bom, tudo que você falou, vai me surgindo um monte de dúvidas, assim, um monte de coisa que eu quero conversar, que eu até me perco. Quando eu estava pesquisando sobre as mulheres guerreiras do Sudeste Asiático para fazer esse episódio, é interessante isso, que é uma coisa também que eu nunca tinha pensado. O meu gato vive também fazendo isso comigo. Também. Até eu postei no Instagram esses dias, no primeiro episódio com a minha amiga, eu conversando com ela, ele apareceu aqui. Aí eu aproveitei que eu dei o nome dele de Saddam Hussein, aí eu já falei, ó, Saddam Hussein tá aqui. Eu até contei no episódio que eu peguei ele adulto já, né? Eu adotei ele, né? Ele ficava na garagem do meu prédio e ele quebrava tudo no começo, né? Gato de rua, né? Aí eu ficava chamando de terrorista e com o tempo eu comecei a chamar de Saddam Hussein. Boa. E só falando das mulheres guerreiras, né? E aí outra coisa também, né? Que no nosso imaginário parece que os europeus chegaram com tanta força que chegaram e foram dominando, como se fosse war, né? Você vai colocando seus exércitos para cima e acabou, mas não. Mas também, agora eu acho que é da Malásia, agora eu não vou lembrar de um reino que tinha na Malásia ali, também, ou foi Filipinas? Bom, agora eu não lembro, foi algum dos países insulares ali, Indonésia talvez, que ela virou, né, no mundo europeu, a gente nunca imagina, ela era uma líder, que ela é comparada até com a Artemis lá no Sudeste Asiático, porque ela controlava uma frota e ela deu trabalho para a China, para a Europa, porque o sultão local lá, seu sultão, provavelmente era Indonésia, era um sultão que tinha muito dinheiro e que conseguiu construir uma frota. E são coisas que, conforme a gente vai lendo nos livros, né, europeus, a gente não imagina isso, né, mas esses pequenos reinos, com suas vontades próprias, tal, eles deram trabalho, tanto para a China quanto para a Europa. E agora, nem de longe eu vou lembrar o nome delas de passagem, depois até procuro. Acho que eu postei, está lá no blog, lá, preciso ver depois, que acho que foi século XVI, XVII. Ela teve vitórias importantes contra os europeus. Não, contra os europeus e, cara, contra os chineses e os mongóis, porque quando os mongóis tomam a China, eles enviam missões de conquista para o Sudeste Asiático, não só para o Vietnã, mas para a Indonésia também, para a Malásia. E eles não conseguem invadir, ou quando conseguem invadir, eles não conseguem controlar e gerir aquele território, né? Porque sim, você tem um desenvolvimento bélico ali interessante. Acho que Myanmar também eles não conseguiram, né? Eu já li até tese sobre clima, né? Que até o clima pesou, aquelas matas fechadas, úmidas, que um clima totalmente diferente, agora eu não lembro exatamente onde eu li isso,
talvez seja pesquisando os episódios de Myanmar, né? Que eu fui fazendo vários, né? Desde o golpe. Aí eu fui puxando coisa mais antiga. Acho que em algum momento eu já li algo assim também. Que essa confusão de etnia em Myanmar ali, que cada pedaço pertence a um grupo religioso, um grupo étnico, e eles tiveram dificuldade também e desistiram e foram embora, ficaram pouco tempo ali. Mas agora você está me lembrando de uma outra coisa importante. Então, eu já estava traçando essa linha do tempo da China, né? Do século X ao século XV e depois do século XVI ao século XVIII. No Sudeste Asiático, tem processos bem interessantes acontecendo ali também, que é a formação de estados de proto-estados, né? De unidades políticas muito mais complexas também. Então, você tem as mandalas lá, naquele no primeiro milênio depois de Cristo, né? E depois, a partir do século X, XI, você tem a formação me fugiu o nome do império ali, onde é o Camboja, porque não era o Khmer, o Khmer veio antes. Mas você tem a formação Angkor, do né? é, Angkor Wat, acho, Ramonji, né? É que eu não sei como é que se escreve, mas é Angkor Wat. me Acho que fugiu é esse. agora. Mas você tem na Tailândia, você no Myanmar, você tem aqueles dois impérios da Indonésia, né, que é, de novo, Srivijaya e Majapahit. Então você tem a formação de, não dá para chamar de estados nacionais modernos no modo ocidental, mas estados com uma certa complexidade, né? E esse mesmo autor, Bielenstein, ele mostra o seguinte, como o arco insular do Sudeste Asiático ficou muito mais exposto à invasão europeia do que a porção continental. Se inverteu, porque a porção continental era muito mais exposta à invasão da China, da Índia, dos mongóis, né? Principalmente da China e da Índia, né? Mas também dos mongóis através da China. Então, naquele primeiro momento, do século X ao século XV, o Vietnã enfrentou várias ameaças de invasão. Porém, o Vietnã foi um dos últimos lugares a serem colonizados pelos europeus. Então, a Indochina francesa, ela só entra assim, acontece mesmo no final do século XIX, né? Ela só existe como um protetorado francês no século XIX. Ao contrário da Indonésia e da Malásia. Principalmente da Indonésia, que, cara, já no século XVII já tem feitorias portuguesas, holandesas, Taiwan, a Ilha de Formosa, a mesma coisa, Filipinas, a mesma coisa. Desde o século XVII, você tem uma proto-colonização espanhola, né? Então, a porção continental ficou mais protegida. Tanto a Indochina, que foi colonizada tardiamente, quanto a Tailândia, que não foi colonizada, né? O Reino de Sião. E o Myanmar, que também foi colonizado pela Inglaterra mais tardiamente, né? Então, isso vai moldar muito as sociedades do Sudeste Asiático, né? Quem colonizou, a forma de colonização, e aí depois, já avançando um pouquinho, a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial. Porque, cara, a invasão japonesa ela não vai apenas destruir aqueles impérios coloniais, como eles vão mexer nas estruturas sociais desses lugares. Então, na Malásia, por exemplo, eles vão tratar muito bem os malaios. Os japoneses vão tratar bem os malaios, porque o objetivo dos japoneses ali era caçar os chineses, era caçar os comunistas chineses, né? Então, você tem uma série de perseguições a chineses na Malásia, na Indonésia, que vão ser promovidas pelos japoneses, né? Então, o bombardeio em Singapura, cara, tive no museu lá em Singapura, é muito legal como eles retratam, legal, né? Legal no sentido de interessante, né? A forma como eles retratam os bombardeios japoneses. Então, assim, a invasão japonesa, ela é um marco, um divisor de águas para a história do Sudeste Asiático. Eu estou avançando, porque a gente tem 1 hora de conversa, né? Mas era para a gente falar do período colonial muito ainda. Mas eu acho que aí entrando na Segunda Guerra Mundial é um momento legal aí para a gente continuar a conversa. Tanto assunto, a vontade de falar, vamos fazer um podcast de 6 horas. Aquele que está na moda, né? Aquele flow, né? Que são 5, 6 horas e eles vão que vão, né? Não param. Vamos fazer um flow, Sudeste Asiático aqui, 6 horas de Sudeste Asiático, sem roteiro. O do Japão, o que me espantou quando eu fui ler sobre o Japão na Segunda Guerra, no Sudeste Asiático, é a brutalidade. Tinha hora que eu li assim, um artigo, um texto do Japão, eu falava, pô, mas isso aqui é o Japão ou é a Alemanha nazista? Os estupros coletivos, às vezes eu lendo, pesquisando sobre, eu falo, pô, mas tem hora que parece que o Hitler que é o
que é o fichinha perto dos japoneses. E aí traz para os dias de hoje, né? Tudo bem que é bem mais recente, claro, mas o sentimento anti-Japão é outra coisa, né? Que me parece, lendo daqui, de longe, não sei se você lá sentiu ou perguntou, investigou isso, o sentimento anti-japonês lá, na maioria das regiões, parece que é até mais forte que o anti-chinês, né? Pelo menos essa impressão Cara, que passa aqui dos livros e das teses. então, nos lugares onde a influência chinesa é maior, esse sentimento anti-Japão é também maior, né? Então, Singapura, para mim, é o caso mais claro, sabe? Porque Singapura sofreu muito, porque era uma região estratégica ali, né, no Estreito. Então, eu acho que ali pelo menos o que eu vi, né, que eu conversando, testemunhando, assim. Uh, Agora, nas Filipinas também, só que aí você entra numa outra lógica da Guerra Fria, daí, em que a proximidade com o Japão ela é necessária, né? É necessária para os americanos construírem suas redes de alianças bilaterais ali. Então, Filipinas, que também foi invadida e ocupada pelo Japão por muito tempo, ao longo da Segunda Guerra Mundial, hoje em dia tem uma cooperação estreitíssima com o Japão de compra de barcos de surveillance, né, de vigilância marítima, de drone, uma série de coisas assim. Porque a grande ameaça ali agora é a China, né, no Mar do Sul da E é China. curioso, né? Como eles viram a chavinha, né? Eu não lembro agora o nome do livro. Eu li resenha, não cheguei a comprar ele porque hoje em dia importado a coisa tá meio difícil. Que é um jornalista que até cobriu o golpe de 68, me fugiu o nome dele agora. Ele fez um livro sobre o massacre ao Partido Comunista da Indonésia, em 65, 66. E é curioso isso, né? Porque os japoneses vieram, massacraram ali nos anos 30, 40, e mesmo assim conseguiram fixar ali na Indonésia esse sentimento anticomunista, que até o nascimento, né, o embrião da ASEAN é isso, né? Você fazer um cordão ali para evitar, né, que o comunismo se expanda. E agora eu sempre confundo Suharto ou Suharno, né? Eu sempre confundo que um seguiu o outro, né? Eu sempre confundo Sukarno, o Suharno, né? Eu confundo a ordem, que é um o nome tão Sukarno é o próximo. primeiro. O Sukarno tinha tendências mais independentistas. Então, só para as pessoas entenderem, a gente está falando da Indonésia pós Segunda Guerra Mundial, É né? isso. Então a Indonésia ganha sua independência da Holanda. E, cara, ali no Sudeste Asiático você vai ter processos mais violentos ou alguns menos violentos, né? O da Malásia foi um pouco menos violento, da Indonésia teve algum confronto, mas também não foi tão prolongado. Agora, o do Vietnã foi o mais prolongado, né? Porque eles vão até 54 a guerra contra a França e anos depois os americanos já entram ali. Agora, entrando no caso da Indonésia, você tem ali um primeiro militar que vai ser o ditador, o Sukarno. Ele adota uma política externa. Cara, a gente está falando da Conferência de Bandung. Ele adota uma política externa. Bandung fica na Indonésia. Então a gente está falando de um país que era, em sua essência, terceiro-mundista, né? Era, em sua essência, não alinhado. Porém, digamos, muitos desses não alinhados, eles tinham alguma proximidade com países socialistas. Inclusive a Iugoslávia, que era um país socialista, era membro desse grupo de Bandung, né? Então, o Sukarno, por ter uma política externa mais independente, menos pró-americana, você tem ali no começo dos anos 60 a CIA eliminando a governabilidade desse ditador. E aí eles promovem uma mudança de regime, um golpe, entra o Suharto, e aí o Suharto entra com os dois pés na porta para caçar Então, qualquer sinal de comunismo. E o mais importante é que, cara, os chineses passam a ser identificados como comunistas. Então, a diáspora chinesa na Indonésia vai sofrer pogroms, né? Pogroms é aquele termo da Europa, dos russos que entravam nos bairros dos judeus e matavam, estupravam, destruíam tudo. Então, vai acontecer a mesma coisa em bairros chineses na Indonésia. Então, essas questões étnicas aí, elas até em 97, você vai ter um outro linchamento público em Jacarta, né? É uma questão... Isso remonta, eu já fiz até um episódio sobre também, tem um tal de massacre da Batávia, né? Pelos holandeses, eles pegaram os chineses e criaram umas castas ali, bem molde europeu, né? Por raça, digamos assim, e deixavam os chineses administrando
o comércio que eles achavam os indonésios inferiores aos chineses. Então, assim, a rixa Indonésia, o povo da Indonésia e da China vem desde aí, né? Por culpa dos europeus, né? E esse livro está no meu carrinho da Amazon com tantos outros há muito tempo, desse jornalista. Então, ele resenhas, né? Eu tenho vontade dele inteiro, mas vamos deixar para depois, que o dólar não está barato. E assim, o número, como são países com muita densidade demográfica, é tudo muito grande ali, né? Então, nos anos 60, que você comentou que o cara chegou com o pé na porta, foi assim, se eu não me engano, era o Partido Comunista com mais adeptos, depois, claro, da China e da União Soviética, era na Indonésia. Era o terceiro ou quarto. Tem os dados do livro, na resenha que eu li tem, e em questão de semanas, assim, foi coisa de 2 milhões de mortos. Foi um número assim que você fala, não é possível. E tem no YouTube, agora eu não vou lembrar nem como é que eu cheguei nisso, tem no YouTube documentários sobre, na época, a naturalidade das pessoas falando das mortes, um cara apontando, ó, isso aí matou meu tio, porque meu tio era comunista. Com naturalidade, como se eu fui olhando, falei, que isso? Esse documentário ganhou prêmio, se chama The Act of Killing, o ato de matar, se não me engano. Isso, foi isso mesmo, Cara, é chocante. Eu não vi inteiro, eu lembro que eu estava com pouco tempo, mas eu comecei a ver, sabe quando você fala, não é possível, tá, já entendi. Eu nem quis ver inteiro, eu falei, tá bom, já entendi o recado, já entendi a mensagem, não lembro como que eu cheguei nele, né, mas assim, como eu cheguei, já entendi o exemplo que ele deu, porque a naturalidade das pessoas falando, esse aqui matou, apontando para a pessoa, esse aqui matou meu familiar, não lembro se ele falou tio, se ele falou sobrinho, pai, assim, mas com uma naturalidade, ele ia apontando pro cara e conversando, sabe? Como se a gente estivesse num bar, assim, esse aqui matou meu tio. O cara vai descrevendo como que ele enforcou a pessoa num pilar, assim, envolve o pescoço da pessoa num poste, assim, vai matando, eu fiz isso aqui, fala rindo, assim, Isso mesmo, Eu lembro que eu nem quis ver inteiro, falei, não, já entendi, já entendi o recado. Mas então, cara, na Indonésia, cara, você tem ali esse movimento anticomunista muito forte, e nas Filipinas também. E cara, a gente ainda nem falou. Meu, tem que ser um programa para cada país, porque se tem muita coisa. Eu topo embora, hein? Não, nas Filipinas tem insurgência terrorista até hoje. Semana passada, retrasada, que eu fui fazer lá o Asian News, a notícia das Filipinas foi que um grupo insurgente terrorista matou um militar lá. Então, é um mundo à parte. Quando eu pensei, preciso focar e estudar alguma coisa, 1 ano e meio atrás, olha, eu não podia ter escolhido melhor, porque eu gosto disso, de a situação, como eu falei, de inverter, né? De repente é tudo o contrário do que a gente está acostumado, é guerra por população para reassentamento e não por território, porque um rei quer expandir. O centro não como eu posso dizer, a força, do caso das mandalas, né? O império não é medido pela até onde vai o território, não é medido pela fronteira, mas sim pela força do centro, que naturalmente atrai outros pequenos reinos para essa troca de presentes, para mostrar. Quando eu começo a ler sobre isso, eu tenho vontade de parar, eu fiquei meio bitolado, porque eu acho muito legal, que é a inversão das dinâmicas sociais todas que a gente está habituado. Não. Mas, cara, assim, eu tenho essa mania de professor de tentar dar sentido para as coisas, né? Então, a meu ver, o Sudeste Asiático, você tem esse período da Guerra Fria, então você tem esse cordão insular de contenção ao comunismo que estava ali na Indochina, né? No Camboja, no Laos e no Vietnã. Forma-se a ASEAN, que você vive abordando, né? nos seus episódios. E aí, desde então, você tem o que vários autores chamam de authoritarian electoral states, ou seja, estados eleitorais autoritários, né? Então são regimes políticos mais ou menos autoritários que englobam ali algum grau de democracia, de eleições controladas e tal, mas que, num outro recorte importante, vão promover uma espécie de industrialização. E isso é muito interessante para a gente fazer analogias com o Brasil, com a América Latina, comparações. Então, a Indonésia, cara, você vai para Jacarta ou para Manila, nas Filipinas, parecem uma São Paulo de 20, 30 anos atrás, assim, ou São Paulo de hoje, assim. Um caos urbano, um inchaço urbano, porque você tem processos de industrialização recentes, né, que vão vir dos anos 50, 60 em diante. Junto com o inchaço urbano, então,
uma pobreza muito grande, uma proletarização dos camponeses, né, que eles vão se tornar operários nesses grandes centros, e aí dilemas ambientais muito parecidos com o Brasil. E a Indonésia, cara, assim, eu tive em Jacarta e depois eu fui para um congresso em Makassar, que fica numa outra ilha, uma universidade chamada Hasanuddin University, alguma coisa assim. E, cara, você desce nessa ilha, que fica uma das ilhas centrais ali da Indonésia, e ela parece, sim, uma mistura de Osasco com Belém, assim, sabe? Tipo, é um grande centro urbano, parece uma periferia de São Paulo, só que no meio da jungle, assim, no meio da selva, assim, sabe? Então, são dilemas muito parecidos com o que nós temos aqui. E em questão demográfica, nem se fala, o peso, né, da demografia da Indonésia é muito forte. E junto com isso, mais um fator que é da religião. Então, eu conversei com um diplomata brasileiro lá em Jacarta. Ele falou, cara, de 5 anos para cá, a quantidade de hijab que eu vejo na rua, de mulheres, né, utilizando, não é o véu completo, né, mas é o hijab, que aparece o rosto, assim, aumentou muito, né? Então, isso tem a ver com a política externa da Arábia Saudita também, que tem essa coisa da exportação do wahhabismo, dessa linha sunita saudita. Então, cara, inchaço urbano, desigualdade de renda, questões ambientais, porque a Indonésia tem a terceira maior floresta tropical do mundo, e religião, cara, o avanço da religião na política, cara, isso aqui é o Brasil, tá ligado? Isso é o que tá acontecendo aqui, né? E... Essas contradições internas, eu fazendo os ASEAN News, eu percebo muito isso também. Principalmente na Indonésia. População, densidade demográfica, a Malásia também, em certa medida. As Filipinas, não tem como, que aí os presidentes se parecem muito, né, na forma como ele lida com problemas, com opositores, na forma de falar. E principalmente nesses 3 países insulares, eu percebo isso também. Aí acho que o óleo de palma, acho que a Indonésia é a maior exportadora do mundo, que aí começaram a derrubar também floresta para... E aí tem muita população indígena ainda também lá, que, enfim, é o Brasil, é isso mesmo que você falou, é o Brasil. Eu também já percebi isso já há um tempo também, tem umas questões muito iguais ao que a gente passa aqui. E, cara, assim, quando eu fui para o interior ali da Indonésia, então, e as pessoas parecem brasileiro também, assim, tipo, não de traços, né, físicos, mas o jeitão, assim, sabe? Eu me senti muito mais em casa no interior da Indonésia do que em Pequim, por exemplo, sabe? E a Então, comunicação lá, como é que você fazia? Porque eles não devem falar inglês, imagino eu, né? O pessoal que fala inglês deve ficar mais nos centros urbanos, né? Como é que você exato. fazia? Cara, eu me cerquei ali do núcleo de universitários como eu ali, que eram locais ou malaios indonésios, né? A língua parece que tem alguma semelhança, né? Não sei se é idêntico, se é a mesma, mas aí eu, cara, acabei, enfim, circulando com pessoas que falavam inglês junto comigo. Mas aí fui visitar projetos sociais ali em favelas, em Macassar e tal. E, cara, é muito parecido, é muito parecido. E aí, só que ao mesmo tempo, tem coisas muito particulares, que é, por exemplo, o movimento separatistas. Então, é um milagre a Indonésia ser um país com 27 mil ilhas, cerca de 6 mil ilhas habitadas, entendeu? Então, você tem a Timor-Leste, que se separou, né? Mas você tem Free Papua, né? Em Papua, que busca independência. Você tem, né, Ilhas Maluco, né? Molucas, não sei exatamente como fala, mas um exército próprio, né? O pessoal mais aborígene, assim, também. Em Aceh, né? Então, cara, E é um milagre eles não se matarem entre eles, né? Tem Sarawak lá, né? Eu falo com W, como eu disse, eu não tenho as línguas locais ali, não tenho a menor noção de pronúncia, então eu vou chutando, então eu falo com W, com o AK, não não, sei se é cara, Sarawak, eu vou embora. você nos teus episódios ali pedindo desculpa para mencionar 3 linhas de um nome em cambojano e tailandês é ótimo, cara. Eu vou tentar, eu vou pular não, para ficar engraçado eu vou tentar falar. E ali estou na fronteira e se você pensar nos moldes assim, que remete, né, até a mandala assim, né, que eles têm a fronteira, claro que eles estão preocupados, que eles querem manter, não querem perder território, mas a importância não é a mesma. Então você tem um território no meio, que parte da população quer pertencer a um país,
no caso ali a Malásia, parte as Filipinas, parte quer ser independente, é um rolo, um caldeirão, mas que se mantém, tem uma eleição ou outra, às vezes é anulado, enfim, é um processo meio conturbado. Até fiz um episódio sobre, muito por cima, porque se você ficar puxando remete a séculos, né? E mesmo assim, os 3 países ali estão tranquilos, fazem uma reunião ou outra, põem pano quente. Nos moldes europeus, a gente não consegue imaginar isso. Seria um problema tipo o Brexit, né? Tipo as 2 Irlandas, parece. Que é uma grande questão lá. Parece que para isso está bom. Não, fica aí. Não, você quer independência? Espera aí. A forma como eles olham a questão territorial do conflito ali, se pegasse os modos europeus, a impressão que me dá é que isso já tinha virado uma guerra entre os 2 países há muito tempo. Cara, mas então, isso você está falando no separatismo da Malásia ali, né? Só que, por exemplo, na Indonésia, eu acho que o segredo para o país se manter unificado é o peso das Forças Armadas na política, sabe? Então, tem muita repressão, cara. As Forças Armadas da Indonésia, o Joko Widodo, né, o presidente da Indonésia agora, é o primeiro presidente que não é militar ou não tem uma carreira ligada às Forças Armadas, sabe? Então, não veio direto ou indiretamente da base de apoio militar, sabe? O primeiro, cara. Então, assim, a Indonésia passa por um processo de democratização no final dos anos 90, mas o peso dos militares ainda é muito forte. Isso eu via em Jacarta, eu via em Makassar, que, cara, assim, parece Rio de Janeiro, assim, sabe? Você volta, qualquer esquina lá, você tem os soldados de fuzil, aeroporto e tal. Na Malásia eu não conheço, não fiquei tanto tempo, que mais em Kuala Lumpur mesmo. Mas na parte insular da Malásia eu boto fé que seja mais ou menos isso também, né? Você foi para o Laos, não, Camboja, você falou, né? Camboja. Foi no Camboja ou foi no Laos? Tem um episódio de um cara numa série Netflix que ele foi para Myanmar e mostrou lá a loucura que era os militares controlarem mais de 20% da Constituição. Na verdade, ele nem se preocupa com política, é uma coisa mais turística. Me deu branco agora o nome da série. Cada episódio ele ia num país, num continente diferente. Uhum. E ele foi, só que agora não lembro se é Camboja ou Laos, que aí ele mostrou que rola um turismo macabro, que você paga para, sei lá, explodir uma vaca com uma R15, sabe? Uns negócios assim. Que agora, putz, agora não vou lembrar o país, foi um dos 2. Aí você foi no Camboja, né? Lá você conseguiu passear muito ou ficou mais na capital também? O Camboja, o Camboja e o Laos me dá essa ideia de ser tudo muito proibido, né? De ser muito controlado no estrangeiro, não sei se... Cara, não, então, no Camboja eu fiquei na capital e fui para Angkor Wat, né? Então é Siem Reap e Phnom Penh. Agora, a capital é Phnom Penh. E Siem Reap é onde fica aquelas ruínas, né, de Angkor Wat. E eu, cara, no Camboja, eu entrevistei o porta-voz do governo, cara. O Siphay Phan, não sei. Não sei como, eu fui... Essa coisa, cara, de pau. Fui mandando e-mail para um, para outro, fala com esse, fala com esse. Entrevistei o cara lá, o porta-voz do governo. Fui lá no palácio do governo e tal, assim. Tem foto, né, eu conversando com o cara. E, assim, tipo, essa é a versão oficial dele, né? Que há eleições, né, que são controladas e tudo mais, e que, cara, tipo, não ia falar sobre os movimentos de contestação ao governo, né? Mas como a minha pergunta central era sempre em relação à China, como que eles iam à China, e no Camboja eu percebi o oposto, do Vietnã. No Vietnã, eles têm muito ressentimento da China e até aceitam os americanos. Então, o Obama foi recebido no Vietnã com honras de pompas e tudo mais. No Camboja, inverte-se. Eles são muito próximos da China e eles têm um ressentimento dos americanos tremendo, tremendo, por causa dos napalmes, né? Dos bombardeios que os americanos fizeram na fronteira entre o Camboja e o Vietnã durante a Guerra do Vietnã, né? Nos anos 60 e 70. Eles eram neutros, né? Oi? Eles eram neutros, né? E foram ignorados, né? Exato. Cara, eu vi esses tempos um episódio teu que você falou do ratinho lá que estava sendo aposentado, que desarmava as minas terrestres, né? Então, mas isso você falou também um episódio um pouco para trás,
inteligência americana viu que onde tinha uma base dos Estados Unidos há um tempo atrás, lá eles deram uma desculpa diplomática e estão construindo, aparentemente, né, uma base chinesa no lugar. Então, assim, é bem isso que tu falou, eles são totalmente aliados com a China, né? Cara, o que esse cara me falou foi o seguinte: olha, o Camboja, se você olhar para os nossos dois maiores vizinhos, a Tailândia e o Vietnã, o Camboja está 20, 30 anos atrás deles. Se nós queremos sobreviver como país e não ser engolidos pelos nossos vizinhos, nós precisamos da tutela, não falou tutelagem, mas nós precisamos da China, né? E aí, olha que interessante, quando eu estive no Vietnã e falei com um pesquisador, um diretor lá da Academia de Ciências Sociais, ele falou o seguinte: olha, a China, né, nessa verve do ressentimento, da desconfiança, a China está fazendo o seguinte: se você pegar 10 chopsticks, né, 10 os hashis, né, o pauzinho de comida japonesa que a gente fala, se você pegar os 10 pauzinhos, os 10 chopsticks e tentar quebrar ao mesmo tempo, você não consegue. Então o que a China está fazendo é pegando um por um e quebrando um por um. E é isso que a China está fazendo no Sudeste Asiático. Isso na visão do pesquisador vietnamita, né? E para o cambojano ele está falando: cara, por favor, quebre e venha aqui, quebre esse chopstick e venham nos ajudar. Então é isso. Você tem essa questão da base, você tem portos, né? Um porto de um calado super fundo sendo construído no litoral do Camboja por empresas chinesas, né? E, cara, aí tem um outro estudo, não sei se você já viu, chamado Harbor Intentions, que ele mostra como a China está construindo complexos de cidades de entretenimento, de turismo e tudo mais, que estão junto com zonas econômicas especiais industriais e junto com portos, né? Então é City Park Ports, cidade, parque industrial e porto. Grandes complexos no Sudeste Asiático, e no Camboja é um deles. Então você, cara, Camboja, digamos, uma Sihanoukville, né? Virou uma espécie de nova Macau, assim, que muitos chineses vão para lá para curtir as férias, praia, gambling, né? Cassino. Aí ali perto você tem uma zona de exportação, uma zona de atração de empresas e fábricas chinesas para explorar a mão de obra local, e que essas zonas industriais elas estão junto a um porto que está sendo construído para exportar esses produtos, né? Então, cara, é o pacote completo, e tudo isso financiado por bancos chineses que estão emprestando dinheiro para o Camboja. E é aí que cria esse sentimento de dualidade que a gente falou, né? Porque eu já vi matéria aqui, primeiro, população local reclama, porque está vindo cassino, toda essa infraestrutura voraz, né? Que acaba com modos mais, geralmente são mais conservadores, né? São populações do interior, populações rurais, que de repente vê o seu modo de vida totalmente alterado. Aí o investimento chinês também vem com mão de obra chinesa, até porque geralmente esses países mais pobres nem tem como, né, criar, eles não têm a tecnologia, não têm o know-how, então vem a mão de obra chinesa, e é isso que cria. Daqui a pouco é capaz também do interior do Camboja, o pessoal está com um sentimento mais vietnamita, né, de amor e ódio com o chinês, né, porque ele vem com a infraestrutura, mas por outro lado não respeita, no caso também dos povos locais, aí também o meio ambiente. Aí muda a cultura da pessoa, muda a região em que ela vive, aí vem o estrangeiro também com outros hábitos ali, em peso para trabalhar, enfim. Eu também, em algum momento, também já fiz algum episódio, eu já li alguma matéria sobre isso também, que populações mais rurais, né, do Camboja têm reclamado também. Mas, cara, assim, é duro, cara. Esse é o principal desafio da China. É como você conquistar novos amigos, atrair economicamente esses novos aliados e entregar desenvolvimento. Então as contradições elas vão estar aí, entendeu? Então o Camboja, que é um pária para o Ocidente, é um país super isolado, é onde a China está entrando. Vários países africanos é a mesma coisa. Então aqueles pescadores, os filhos deles provavelmente vão ser camareiros do hotel, do mega hotel que está sendo construído, vão trabalhar no turismo para servir turistas chineses, vão abrir um negóciozinho ali para vender comida local, ou não, porque aí você tem esse problema, né? Você tem muito restaurante chinês entrando ali, comprando, você tem problema imobiliário acontecendo junto. Não, cara, para onde vai o capital, contradições o perseguem, o seguem. Então,
classes sociais são desfeitas, novas classes sociais são feitas. Então, é triste, mas assim... É como fugir, Tipo, né? cara, e agora eu lembrei, por exemplo, algo que um professor chinês me falou. Um professor mais velho, assim, ele estava falando, lá nos anos 70, 80, eu recebia delegações africanas e a gente falava isso mesmo, tem que ser contra o capitalismo ocidental, contra o imperialismo, não ao capital e tudo mais. E hoje eu recebo essas mesmas delegações e eu tenho que falar, olha, ser explorado por alguém é péssimo, mas tem uma coisa que é pior, que é não ser explorado por ninguém. Então, o argumento é, a China foi explorada, nós fomos explorados, agora é vez de vocês serem explorados, né, mas entrarem nesse trilho do desenvolvimento junto com a China. E se você for comparar o investimento chinês, a abordagem chinesa para o mundo em desenvolvimento e comparar com a abordagem ocidental, cara, assim, ao que tudo indica, a abordagem chinesa ela entrega muito mais desenvolvimento do que a abordagem ocidental. Claro, vários asteriscos precisam ser colocados aí, né? Falta de transparência, impactos ambientais, cara, várias coisas. Mas na China não é bonzinho. A China está pragmaticamente entregando e reconstruindo uma série de países ali enfim, a história está em aberto, né, cara? É complicado. E, bom, já passamos de 1 hora e olha que legal. O Sudeste Asiático é tanto assunto, dá para falar tanta coisa, que eu reparei aqui que a gente não usou a palavra Brunei. Então, assim, tem um país ali que a gente nem lembrou que ele existe em mais de 1 hora de papo. A gente nem citou, nem de passagem. Bom, mas é isso, vamos lá. Deve ter, eu nem lembro a hora que eu dei o play aqui, deve ter 1h15, 1h20 de papo. Por mim, eu ia embora, porque eu fico lendo aqui as coisas, eu tenho noção de como é lá, né? Então, quando você mistura aí o que você foi para estudar e também aproveitou e fez um passeio ali, uma viagem, que uma coisa acaba ficando ligada com a outra, não tem como, não. Coincidentemente, as Filipinas têm praias lindas, né? Eu tive que aproveitar as praias das Filipinas um Fazer pouco. o quê, né? Nem queria. Ai, cara, mas Tailândia também, né? Às vezes eu vejo umas fotos da Tailândia que eu falo, nossa, aí é melhor que qualquer praia. Cara, não, mas o Vietnã também, eu fui para a Bahia ali pro delta do Rio Vermelho. Cara, praias lindas, nossa, fiz snorkel, enfim. A gente pode fazer 1 hora de Globo Repórter aqui para falar só do turismo, das curiosidades e tal. Aí quando você vai falando, eu edito e vou jogando imagens do YouTube das pessoas fazendo o que você falou que você fez. Aí fica totalmente Globo Repórter. Isso aí. Vamos, mais para frente a gente vê aí de fazer outro episódio para o país, não sei, que eu percebi que você gosta também de falar da região. E que nem eu, é mais do que. É um hobby, né? Além do que a gente gosta, do que a gente se predispõe a estudar, também é um hobby, porque é uma região diferente mesmo das outras, né? Então é isso. Só tenho a agradecer. Obrigadão por aceitar o convite. Foi show. Me senti aqui. Acho que eu não vou nem jogar não vou nem jogar na internet. Vou deixar aqui esse episódio com uma aula particular. Vou deixar só para mim. Porque foi show. Foi uma aula. Só tenho a agradecer. Se quiser recomendar algum livro, alguma coisa sobre o Sudeste Asiático, pessoal, fica tranquilo e que também vou colocar na descrição também links do seu livro, aí depois a gente vê também conversar sobre tese para colocar, sobre a China, que é um assunto que está em alta mesmo, a rivalidade com os Estados Unidos, que você falou que foi lá para estudar. Depois a gente conversa em off aí, eu vou pôr uns links aí pro pessoal. Então, além disso, quiser recomendar alguma coisa aí, fica à vontade. Tá, cara. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite e como diria Michael Jackson. Todo mundo gostou disso. Cara, isso ficou muito bom, né, cara? Porque foi como eu disse para minha amiga no outro episódio, foi natural. Eu queria todo episódio terminar com alguma palavra, né, não necessariamente filosófica, mas sei lá, alguma frase de RI, eu tentava. Só que eu não sou de anotar, né? Eu escrevo tópico, né? Então, que nem o Asian News, eu vou pondo um tópico ali e vou falando para tentar soar natural, né? Para ficar lendo, senão lendo é um audiobook, não tem graça.
E eu tinha alguma coisa para falar nesse dia que eu achei interessante quando eu pensei. E no meio do episódio sumiu. Mas tá bom, vamos que vamos. Eu até pensei em continuar, cara. Os amigos meus falaram que ficou muito engraçado. Eu falei, pô, eu vou pensar em umas frases toscas então. Só que eu falei, não vai soar natural. Aquilo foi muito natural. Numa fração de Mas segundo, faz isso. Eu fiquei puto comigo Pega mesmo. essas expressões, cara, monta umas canecas com os memes e tal. E mente mundo aí vai dar certo. Eu vou divulgar. Ai, cara. E você já conseguiu comprar um fone novo, né? Então acho que a galera tá ajudando aí. Ainda não é um profissional ainda, mas eu tô andando. Cara, mas deixa eu só voltar aqui para falar. Que ia falar? Não, cara, Não é aula? Você podcast. já falou aula? Oi? Você falou o que ia falar? Você ia falar aula, não é isso que você ia falar? Aula? Exatamente. Mas, cara, acho que a gente tem que recomendar, você já mencionou aí, né, o canal do professor Emiliano Unzer, da Federal do Espírito Santo, que o cara da história, velho. Então, assim, se deu 1 hora de papo, cada 1 hora de papo aqui comigo, ia dar mais umas 5 de cada uma das mandalas e das civilizações ali do Sudeste Asiático. Mas eu tenho ouvido alguns podcasts, tem um muito legal chamado Belt and Road Podcast, Belt and Road Initiative Podcast, eu acho. Tem um legal aqui da URGS, que é o Contra-Regra, eles fizeram o Maio Chinês, então tem cinco entrevistas bem interessantes sobre a China. E, cara, sobre o Sudeste Asiático não tem nada, velho, é tu, velho. Tu que é o cara, o produtor de conteúdo do Sudeste Asiático aqui, tá ligado? Tem o Paralelo 33, que é dos meus alunos aqui da Federal de Santa Maria, e a podcast aí tem a rodo. Agora, eu já estava falando do Camboja, eu lembrei de um outro documentário bem bonito enquanto triste, mas muito bem feito, que em francês se chama L'image qui manque, não sei como que fala, tipo, a imagem que falta, ou a foto que falta, uma coisa assim, que fala do período do Khmer Vermelho, sobre o qual a gente ainda nem falou, né? Mas os 3-4 anos ali de domínio do Khmer Vermelho no Camboja e os massacres, eu tive nos Killing Fields, né? Nos campos da morte ali no Camboja também, e é assustador, assim, cara. O que os nazistas fizeram em escala industrial, o Khmer fez em escala artesanal, vamos colocar assim. E é tão cruel quanto, né? Porque são mortes, assassinatos em massa de uma forma caseira pra caramba, assim. Né? Enfim, nem vou entrar em muitos detalhes. O filme da Angelina Jolie também. Bom, tudo que a gente vai falando, eu vou colocar os links embaixo, que é interessante também sobre o Khmer Vermelho, é bem legal. Acho que chegou a ganhar Oscar, ganhou algum outro prêmio menor. Enfim, primeiro eles mataram meu pai, né? First they killed my father. Isso também. Um filme bem legal também, pesado também, bacana. Eu tô disponível aí, cara, pra gente trocar outras ideias também, para os próximos, se precisar. Valeu, obrigado, eu agradeço. E com esse nosso interesse aí particular aí no Sudeste da Ásia, vamos conversando aí, quem sabe a gente não bola alguma coisinha mais ordenada aí sobre os países, ou cronologicamente. Eu gostei disso no ar aí.